Apêndice A. A cronologia do caso da senhora M. von N. M é EMMY. Esse texto ainda pertence ao volume 2. Existem sérias incoerências nas datas do caso clínico da senhora M, apresentadas em todas as edições alemãs da obra e reproduzidas na presente tradução. O início do primeiro período de tratamento da senhora M por Freud é atribuído duplamente a maio de 1889. Esse período durou cerca de 7 semanas. Seu segundo período de tratamento começou exatamente um ano após o primeiro, isto é, em maio de 1890. Tal período durou umas 8 semanas. Freud visitou a senhora M em sua propriedade do Báltico na primavera do ano seguinte. A primeira contradição dessa cronologia aparece onde a data dessa visita é indicada como maio de 1890. Esse novo sistema de datação é mantido em pontos posteriores. Em Freud, atribuiu um sintoma surgido no segundo período de tratamento ao ano de 1899 e por 2 vezes atribuiu sintomas que surgiram no primeiro período de tratamento ao ano de 1888. No entanto, recorre a seu sistema original onde indica a data de sua visita à propriedade do Báltico como 1891. Há uma evidência em favor da primeira cronologia, isto é, a que atribui o primeiro tratamento da senhora M por Freud ao ano de 1888. Ele observa que foi enquanto estudava as abulias dessa paciente que começou pela primeira vez a ter sérias dúvidas sobre a validade da asserção de Bernheim, de que a sugestão é tudo. Externou essas mesmas dúvidas energicamente em seu prefácio, a sua tradução do livro de Bernheim sobre a sugestão, Freud, 1888-9. E fomos informados numa carta a Flies, de 29 de agosto de 1888, entre parênteses 1950, carta 5, de que ele já terminara o prefácio naquela data. Também nessa carta escreve ele, abre aspas, não partilho das opiniões de Bernheim, que me parecem unilaterais, fecha aspas. Se as dúvidas de Freud foram indicadas pela primeira vez pelo tratamento da senhora M, esse tratamento deve ter tido início, portanto, em maio de 1888 e não de 89. A propósito, essa correção esclareceria uma incoerência no relato aceito de algumas das atividades de Freud após seu retorno a Paris. Na primavera de 1886, em seu estudo autobiográfico, 1925, capítulo 2, ele observa que, ao utilizar o hipnotismo, empregou-o desde o começo, não só para dar sugestões terapêuticas, mas também com a finalidade de rastrear a história do sintoma até suas origens. Desde o começo, em outras palavras, ele usou o método catártico de Breuer. Sabemos, por uma carta a Flies, de 28 de dezembro de 1887, carta 2, que foi em fins daquele ano que ele começou a dedicar-se ao hipnotismo. Já em 1 e 2 do presente volume, ele nos diz que o caso da senhora M foi o primeiro em que tentou manejar o procedimento técnico de Breuer. Se, portanto, esse caso data de maio de 1889, houve um intervalo de no mínimo 16 meses entre os dois fatos. E como observa o Dr. Ernest Jones, no volume 1 de sua biografia,
1953, página 63, edição inglesa. A memória de Freud era pouco precisa quando ele empregava a expressão desde o começo. No entanto, se a data do tratamento da senhora M fosse antecipada para maio de 1888, essa lacuna ficaria reduzida a apenas uns 4 ou 5 meses. A questão se encerraria caso fosse possível demonstrar que Freud esteve fora de Viena por um período longo bastante para cobrir uma visita à Livônia, ou qualquer país que este possa ter representado, durante o mês de maio de 1890 ou de 1891. Mas, infelizmente, as cartas que ainda existem daquele período não oferecem qualquer prova de tal ausência. A questão torna-se ainda mais obscura em virtude de outra incoerência. Numa nota de rodapé, Freud comenta sobre a enorme eficácia de algumas de suas sugestões feitas durante o primeiro período de tratamento. A rigor, em 11 de maio de 1888 ou 1889. A amnésia, então produzida por ele em suas palavras, ainda estava atuante, 18 meses depois. Isso, por certo, se refere à época de sua visita à propriedade campestre da senhora M, pois em seu relato dessa visita ele voltava a mencionar tal episódio. Ali, contudo, fala das sugestões originais como se fossem feitas 2 anos antes. Se a visita à propriedade se deu em maio de 1890 ou de 1891, os 2 anos devem estar certos e os 18 meses devem ter sido um lapso. Mas essas contradições repetidas sugerem outra possibilidade. Há motivos para crer que Freud alterou o local da residência da senhora M. Não terá ele como uma precaução extra para não trair a identidade de sua paciente, alterado também a época do tratamento, mas falhado em manter essas alterações coerentemente até o fim? Toda essa questão permanece em aberto. Agora vou ler o apêndice B, no qual o título é Apêndice B, lista de obras de Freud que tratam principalmente da histeria de conversão. Esse apêndice ainda pertence ao volume 2. Na lista que se segue, a data no início de cada título é a do ano em que a obra em questão provavelmente foi escrita. A data no final é a da publicação. A consulta a essa data na bibliografia e índice remissivo de autores fornecerá maiores detalhes sobre a obra em questão. Os títulos, entre colchetes, foram publicados póstumamente. 1886. Observação de um caso grave de hemianestesia num homem histérico. 1886. 1888. Histeria em Henriette Busch, de Villaret. 1892. Carta a Joseph Breuer. 1941. 1892. Sobre a teoria dos ataques histéricos, com Breuer. 1940. 1892. Rascunho 3. 1941. 1892. Um caso de cura pelo hipnotismo. 1892 até 93. 1892. Sobre os mecanismos psíquicos dos fenômenos histéricos, comunicação preliminar com Breuer, até 1893. 1893. Sobre o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos, uma conferência. 1893. Considerações para um estudo comparativo das paralisias motoras histéricas e orgânicas.
1894, As neuropsicoses de defesa, seção 1. 1895, Estudo sobre a histeria com Breuer. 1895, Projeto para uma psicologia científica, parte 2, até 1950. 1896, Rascunho K, última seção, 1950. 1896, Observações adicionais sobre a neuropsicose de defesa. 1896. 1896, A etiologia da histeria. 1901 até 1905, Fragmento da análise de um caso de histeria. 1908, As fantasias histéricas e sua relação com a bissexualidade. 1909, Algumas observações gerais sobre os ataques histéricos. 1909, 5 lições da psicanálise, lições 1 e 2. 1910. 1910, A concepção psicanalítica do distúrbio psicogênico da visão. 1910.